Em janeiro de 1998, o casal Tom e Aileen Lonergan estava prestes a embarcar em uma aventura que começaria como diversão, mas terminaria como um trágico mistério. Eles eram americanos, naturais de Baton Rouge, Louisiana, e haviam passado 2 anos trabalhando como voluntários do Peace Corps. Depois de tanto tempo dedicado ao serviço humanitário, resolveram viajar para a Austrália para descansar e explorar um dos maiores espetáculos naturais do mundo, a Grande Barreira de Corais. A ideia era aproveitar as águas cristalinas do Mar de Coral, fazer mergulho e se reconectar com a natureza e um com o outro. Com perfil aventureiro e apaixonado por ecoturismo, o casal não imaginava que aquele seria o último passeio registrado de suas vidas. Naquele ano, a Austrália vivia um momento tranquilo, sem grandes turbulências climáticas ou sociais, o que tornava a viagem ainda mais promissora. A cidade escolhida para iniciar o passeio foi Ayr, localizada no estado de Queensland, uma região famosa por seus recifes e paisagens deslumbrantes. De lá, eles pegaram um barco rumo ao Recife de Saint Crispin, parte da Grande Barreira de Corais, um dos destinos mais cobiçados por mergulhadores do mundo todo. O mar estava calmo, o céu azul e o sol brilhava forte, indicando um dia perfeito para atividades subaquáticas. O grupo contava com outros turistas e tripulantes, todos animados com a perspectiva de ver peixes coloridos, tartarugas e formações de corais impressionantes. Entre os participantes, ninguém imaginava que algo sairia tão errado nas próximas horas. O capitão do barco era Geoffrey Nairn, experiente profissional do setor de turismo marítimo, que já conduzia tours há vários anos. A embarcação chamava-se MV Outered, um nome que soaria familiar nos noticiários nos dias seguintes. Ao chegarem ao local, todos prepararam seus equipamentos e começaram a mergulhar um a um, conforme o combinado com a equipe. O casal mergulhou junto, como sempre fazia, e parecia feliz, confiante e pronto para mais uma experiência incrível. Quando entraram na água, o primeiro contato foi mágico. Visibilidade perfeita, temperaturas amenas e uma vida marinha exuberante ao redor. Tom e Aileen estavam acostumados com mergulhos recreativos e sabiam como manusear seus equipamentos com segurança. Eles seguiram o grupo por alguns minutos, registrando tudo com câmeras subaquáticas e observando cardumes de peixes tropicais. O Recife de Saint Crispin era conhecido por sua riqueza biológica e pela ausência de fortes correntezas, o que o tornava ideal para mergulhos técnicos e recreativos. O plano inicial era permanecer em cerca de 40 minutos debaixo d'água, tempo suficiente para explorar a área e retornar à superfície com segurança. Cada mergulhador tinha um cronômetro e monitorava o consumo de ar, seguindo as normas de segurança da prática. Enquanto isso, no barco, a tripulação se preparava para receber os primeiros mergulhadores de volta. Alguns passageiros já tinham retornado e estavam sendo ajudados a subir a bordo, enquanto outros continuavam submersos. A comunicação entre a equipe e os mergulhadores era feita por sinais visuais e uso de pranchetas subaquáticas. Nenhuma mensagem urgente foi percebida vindo de Tom e Aileen durante esse período. Pelo contrário, testemunhas relataram que o casal parecia tranquilo e focado no passeio. Após alguns minutos, o sinal combinado para retorno foi dado, e os mergulhadores começaram a subir à superfície. Mas, ao final da operação, ninguém reparou que 2 pessoas faltavam no convés. Era o início de um erro que mudaria o destino do casal para sempre. Assim que todos os mergulhadores foram resgatados, o barco iniciou o trajeto de volta para o porto. Ainda sob o sol da tarde, ninguém estranhou a ausência de Tom e Aileen. Segundo relatos posteriores, o capitão afirmou que teria delegado a contagem de pessoas a um membro da tripulação. Porém, houve confusão na hora de contar. Algumas pessoas voltaram a nadar após subirem brevemente, o que causou inconsistência nos números. Ninguém conferiu novamente a lista completa de passageiros antes de zarpar. Esse pequeno detalhe, aparentemente insignificante, acabou se tornando um erro fatal. O MV Outered deixou o Recife de Saint Crispin às 15 horas daquele dia, 25 de janeiro de 1998. Às 17 horas, quando o barco atracou novamente, ninguém pensou 2 vezes sobre a ausência do casal. As bolsas e pertences pessoais de Tom e Aileen estavam a bordo,
mas ninguém os procurou imediatamente. Supuseram que talvez tivessem ido embora por conta própria ou se perdido no caminho. No entanto, ao longo da noite, familiares e amigos começaram a ficar preocupados. Como o casal não apareceu nem respondeu aos telefonemas, uma busca começou a ser planejada. Foi somente na manhã seguinte, 26 de janeiro, que a tripulação encontrou a bolsa de Aileen no barco. Dentro dela, estavam documentos, cartões e objetos pessoais, o que indicava que algo grave havia acontecido. A partir daquele momento, o pânico tomou conta da equipe e a real gravidade da situação foi compreendida. Com a confirmação de que Tom e Aileen estavam desaparecidos, a equipe do MV Outer Edge entrou em choque. O capitão Geoffrey Nairn informou a guarda costeira australiana sobre o incidente, pedindo ajuda imediata. Uma operação de busca e salvamento foi montada rapidamente, com navios e aeronaves partindo de diferentes bases. A prioridade era encontrar os 2 mergulhadores com vida, caso ainda fossem capazes de resistir no mar. Mas o tempo corria contra a equipe de resgate. O mar estava vasto, e a possibilidade de sobrevivência diminuía a cada minuto. Os coletes salva-vidas do casal poderiam mantê-los à tona por algumas horas, mas não garantiriam sua sobrevivência indefinidamente. Além disso, o frio da água, a exposição solar e a possível aproximação de predadores marinhos aumentavam os riscos. Ainda assim, a esperança inicial era grande. Afinal, muitos naufragados são resgatados mesmo depois de dias no mar. A localização exata do Recife onde o casal mergulhou foi repassada às autoridades, facilitando o direcionamento das buscas. Navios da Marinha Australiana e helicópteros da Força Aérea também foram mobilizados. Equipes de mergulho especializadas foram acionadas para vasculhar áreas submersas em busca de vestígios. A imprensa local acompanhou de perto os esforços, e o caso logo virou assunto nacional. Famílias e amigos se uniram em orações e mensagens de apoio, torcendo por um milagre. Mas, com o passar das horas, a tensão crescia e as chances de encontrá-los vivos diminuíam drasticamente. No terceiro dia, 27 de janeiro, a operação de resgate oficialmente terminou sem sucesso. Durante os 3 dias de busca intensa, algumas pistas surgiram, mas nenhuma levou ao resgate do casal. Partes do equipamento de mergulho de Tom e Aileen foram encontradas flutuando no mar, a quilômetros do ponto onde haviam sido abandonados. Esses achados sugeriam que o casal havia sobrevivido por algum tempo após ser deixado para trás. Entre os itens recuperados estava uma ardósia de mergulho, um tipo de prancheta subaquática usada para anotações. Nele, havia uma mensagem escrita às pressas, provavelmente nos momentos finais de consciência do casal. A mensagem dizia: segunda-feira, 26 de janeiro, 1998, 8 horas. Para qualquer um que possa nos ajudar. Fomos abandonados em Agincourt Reef por MV Outer Edge 25 Jan 98 3 horas da tarde. Por favor, ajude-nos vir para nos resgatar antes de morrermos socorro. A grafia irregular e o uso de palavras repetidas mostravam o desespero e a urgência do momento. Essa foi a última prova de vida do casal, e emocionou até os mais experientes investigadores. Apesar do esforço das autoridades, nenhum corpo foi encontrado, e o paradeiro do casal permaneceu um mistério. A hipótese mais aceita pelos especialistas é de que tenham sido atacados por tubarões ou tenham sucumbido à exaustão e hipotermia. Outras teorias surgiram, incluindo a de que o casal poderia ter encenado o próprio desaparecimento. Diários pessoais de Aileen foram analisados, e algumas frases geraram polêmica. Frases como às vezes, penso se devia ter escolhido outro caminho alimentaram especulações de depressão ou intenção suicida. Porém, familiares e amigos negaram categoricamente essa possibilidade, afirmando que ela jamais faria algo assim. O legista responsável pelo caso também descartou a teoria do suicídio, considerando-a sem fundamento. Com o término da operação de resgate sem sucesso, o caso de Tom e Aileen Lonergan ganhou uma dimensão que ninguém poderia prever. Jornais, revistas e noticiários de televisão em toda a Austrália começaram a publicar matérias sobre o incidente, destacando os erros da tripulação e a negligência do capitão.
O fato de um casal experiente ter sido esquecido no mar por profissionais treinados chocou a opinião pública e levantou dúvidas sobre a segurança dos passeios marítimos. Muitos turistas que já haviam feito ou planejavam fazer mergulho na Grande Barreira de Corais passaram a questionar os protocolos adotados pelas empresas locais. Além disso, a história teve grande repercussão internacional, especialmente nos Estados Unidos, país de origem do casal desaparecido. Parentes de Tom e Aileen deram entrevistas emocionadas à imprensa americana, pedindo justiça e clamando por mudanças nas regras de segurança náutica. Sites especializados em mergulho e turismo marítimo também discutiram amplamente o caso, analisando cada detalhe técnico da tragédia. Profissionais do setor debatiam se o erro cometido pela equipe do MV Outered poderia ser considerado falha grave o suficiente para punição legal. A mídia começou a investigar o histórico da empresa responsável pelo passeio, a Outered Dive Company, revelando denúncias antigas de descuido com passageiros. Essa exposição gerou uma pressão social e jurídica enorme, culminando em investigações formais por parte das autoridades marítimas australianas. As imagens do barco, do recife onde o casal foi abandonado e até mesmo cópias da ardósia subaquática foram divulgadas amplamente. A mensagem escrita pelos próprios mergulhadores virou símbolo do desespero humano diante da imensidão do oceano. Muitos espectadores se emocionaram ao ler as palavras "por favor, ajude-nos" rabiscadas às pressas, possivelmente enquanto o sol nascia no horizonte. Para os familiares, ver aquela mensagem tornava a dor ainda mais real, pois era a última prova de vida do casal. O caso não era apenas um acidente trágico, era uma história de negligência, abandono e consequências irreversíveis. Com a atenção global voltada para o caso, uma investigação formal foi instaurada pelas autoridades marítimas da Austrália. Geoffrey Nairn, o capitão do MV Outered, foi chamado a depor e apresentar sua versão dos fatos aos investigadores. Ele afirmou ter delegado a contagem de passageiros a um funcionário da tripulação, mas admitiu que não houve uma conferência final antes da partida. Esse detalhe foi considerado crucial, pois violava diretamente os protocolos de segurança exigidos para embarcações de turismo. Segundo normas estabelecidas, todo navio deve garantir que todos os passageiros estejam a bordo antes de iniciar qualquer trajeto. A ausência de uma segunda contagem foi apontada como o principal fator que contribuiu para o abandono do casal. Além disso, a tripulação não percebeu que pertences pessoais dos dois estavam no barco, indicando que eles deveriam estar ali. Durante os depoimentos, alguns membros da equipe confirmaram que viram a bolsa de Aileen, mas não estranharam o fato. Outros funcionários relataram que havia certa confusão entre os mergulhadores que entravam e saíam da água, o que pode ter contribuído para o equívoco. Apesar de todos os relatos, ninguém assumiu responsabilidade direta pelo erro, jogando a culpa uns nos outros. O caso foi encaminhado para o sistema judicial australiano, e Geoffrey Nairn foi formalmente acusado de negligência criminosa. No entanto, durante o julgamento, ele acabou sendo absolvido das acusações mais graves, sob a justificativa de que não houve intenção de abandonar os passageiros. Mesmo inocentado, a reputação do capitão foi severamente prejudicada, e ele deixou o cargo logo após o caso. A empresa Outered Dive Company, por outro lado, enfrentou sanções administrativas e foi multada por falhas na supervisão e organização dos passeios. O caso serviu como alerta para outras empresas do setor, que começaram a rever seus procedimentos internos com maior rigor. O caso Lonergan causou impacto tão grande que levou a mudanças significativas nos protocolos de segurança para atividades de mergulho e navegação turística. Em resposta à tragédia, o governo australiano instituiu novas regras obrigatórias para todas as embarcações comerciais que fazem passeios na Grande Barreira de Corais. Uma dessas regras determinava que a contagem final de passageiros fosse realizada por 2 membros da tripulação distintos, evitando erros individuais. Também foi implantada a exigência de uso de dispositivos de localização por GPS para todos os passageiros durante mergulhos guiados. Esses equipamentos permitiam que a tripulação soubesse exatamente onde cada mergulhador estava, facilitando o resgate em situações de emergência. Além disso, as empresas passaram a oferecer treinamentos mais rigorosos para tripulações,
incluindo simulações de emergência e técnicas de contagem eficazes. O caso também incentivou a criação de grupos de apoio a famílias de vítimas de acidentes marítimos, oferecendo assistência psicológica e jurídica. Tom e Aileen, embora tenham perdido suas vidas tragicamente, acabaram se tornando símbolos de uma luta por segurança e transparência no turismo marítimo. Seus nomes passaram a ser lembrados em palestras e cursos de segurança náutica, usados como exemplo prático do que não deve acontecer. Anos depois, algumas escolas de mergulho incluíram o caso Lonergan como parte do currículo, ensinando futuros guias e capitães a evitar erros similares. Documentários e reportagens especiais foram produzidos sobre o caso, mantendo a memória do casal viva em diferentes plataformas. Até hoje, muitos mergulhadores veteranos comentam entre si como esse evento mudou a forma como a indústria enxerga a responsabilidade com a vida humana. Famílias de Tom e Aileen acreditam que, de alguma forma, a morte do casal salvou outras vidas, graças às reformas que vieram depois. A mãe de Aileen chegou a declarar em uma entrevista: "Se isso puder impedir que outra família sofra como a nossa, então talvez tudo tenha tido algum propósito." Embora a dor da perda nunca desapareça, o legado deixado pelo casal é um dos mais importantes da história do turismo marítimo australiano. Apesar da investigação oficial ter concluído que o caso foi fruto de negligência da tripulação, surgiram diversas teorias alternativas ao longo dos anos. Algumas pessoas acreditavam que Tom e Aileen poderiam ter decidido sumir voluntariamente, abandonando suas vidas anteriores. Essa hipótese surgiu principalmente após a divulgação de trechos do diário pessoal de Aileen, que continha reflexões sobre ansiedade e incerteza. Frases como "às vezes me pergunto se devia ter seguido outro caminho ou talvez eu mereça algo diferente" alimentaram essa linha de pensamento. Porém, familiares e amigos próximos negaram veementemente essa possibilidade, afirmando que o casal estava feliz e planejava viajar para outros destinos. Além disso, o fato de eles terem deixado documentos, dinheiro e objetos pessoais no barco foi considerado contraditório com uma possível fuga planejada. Outra teoria sugerida por alguns especialistas é de que o casal poderia ter sido vítima de um assassinato-suicídio. Essa linha de investigação, no entanto, foi descartada rapidamente, já que não havia indícios de conflitos entre os dois ou problemas emocionais graves. O legista responsável pelo caso também afirmou que, caso tivessem morrido juntos por escolha própria, provavelmente teriam deixado mensagens mais claras. Já entre os mergulhadores profissionais, circularam histórias sobre ataques de tubarões, correntezas fortes e até avistamentos misteriosos na região. Alguns pescadores locais relataram ter encontrado roupas e equipamentos flutuando dias depois, mas nada que pudesse ser identificado com certeza. A falta de corpos para análise médica também dificultou a conclusão definitiva sobre a causa da morte. Mesmo décadas depois, o caso continua cercado de mistério, e muitos continuam buscando respostas para o destino do casal. Fóruns online, comunidades de mergulho e até canais de YouTube dedicados a mistérios reais ainda discutem o caso com paixão. Independentemente da verdade que nunca será totalmente conhecida, o que permanece claro é que Tom e Aileen jamais deveriam ter sido deixados para trás. Hoje, quase 30 anos após o ocorrido, o nome de Tom e Aileen Lonergan ainda ecoa como um lembrete doloroso de como a negligência pode custar vidas. Seus pais, irmãos e amigos carregam para sempre a dor de não saber exatamente como e quando terminou a jornada deles. Para a família, não há enterro, não há lápide, não há cerimônia de despedida. Apenas perguntas sem respostas e memórias que resistem ao tempo. Aileen cresceu em Baton Rouge, filha de pais amorosos, e sempre foi descrita como uma pessoa empática, inteligente e curiosa. Tom, por sua vez, era conhecido por seu espírito aventureiro e seu amor pela natureza, qualidades que os levaram a tantas viagens pelo mundo. Juntos, formavam um casal unido, apaixonado e cheio de planos, e nenhum deles incluía um fim trágico no meio do oceano. A história deles é uma daquelas que nos faz refletir sobre a fragilidade da vida e a importância de cuidarmos uns dos outros. Ela nos lembra que, mesmo em lugares incríveis e momentos felizes, a vigilância e o cuidado são fundamentais. Quantas vezes deixamos de verificar algo por achar que alguém já fez?
Quantas vezes damos algo por certo sem garantir? O caso Lonergan é um alerta para todos nós. Pequenos erros podem ter grandes consequências. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais casos reais, mistérios e histórias que marcaram o mundo, não esquece de curtir esse vídeo, comentar com suas teorias e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificações e ficar por dentro de todos os novos conteúdos. E se você tem sugestões de histórias que acha que deveriam virar vídeos, deixe nos comentários. Quem sabe não aparecem aqui em breve. Afinal, histórias como essa precisam ser contadas, lembradas e compartilhadas. Até a próxima aventura, e nunca deixe de olhar por quem está ao seu lado, porque ninguém deveria ser esquecido no mar ou na vida.